Por outro lado, o Papa Francisco I, que foi escolhido, vocês provavelmente viram que ele é o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja Católica. E alguém poderia dizer, ué, irmão, e o que isso tem de mais? Puxa vida, irmãos, agora nós entramos numa situação que é necessária uma devida análise. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos que aqui estão nos assistindo algo muito importante. Como foi que surgiu a Ordem dos Jesuítas e para que ela foi criada? O Papa Francisco, ele é um jesuíta, faz parte da Ordem dos Jesuítas. Mas para que essa Ordem dos Jesuítas foi criada? Nós extraímos uma parte do texto que está no livro A Grande Controvérsia. Aqueles que não tiverem o livro A Grande Controvérsia podem enviar um e-mail para dúvidas@minutosdofim, que a equipe do Minutos do Fim vai estar providenciando para que você tenha um livro A Grande Controvérsia. E se você tiver dúvidas também sobre o programa de hoje, envie o seu e-mail para dúvidas@minutosdofim. Então, eu quero que você acompanhe na tela como foi que surgiu o movimento da Ordem dos Jesuítas. Nós vamos ler juntos e vocês vão ver como tem tudo a ver com a profecia que nós já estudamos e que nós estamos de fato no tempo do fim. Diz assim o texto: em toda a cristandade, o protestantismo, o movimento evangélico, estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, o papado, irmãos, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separado de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos, os protestantes, a enfrentar perigo, suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, a força dos protestantes, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para ser praticado, disfarce algum por demasiado difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e reestabelecimento da supremacia papal. Notem o final da frase, irmãos. Eles se dedicavam ali diz assim, para a subversão do protestantismo e para o restabelecimento da supremacia papal. A Ordem dos Jesuítas foi criada para combater o movimento protestante evangélico. Acompanhe a próxima imagem. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade. Olha a cara do Papa, olha o jeito dele. Ostenta santidade, mas olha o que diz ali. Visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus que andou fazendo o bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da Ordem dos Jesuítas que os fins justificavam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis,
quando serviam aos interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até os conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levados a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e aonde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Como os irmãos viram no texto que nós acabamos de ler do livro A Grande Controvérsia, a ordem dos jesuítas foi criada dentro do catolicismo para combater o movimento protestante evangélico. O primeiro papa da história jesuíta é esse que acabou de ser eleito. Qual é a função dele e qual é o lema, o voto que ele faz na ordem dos jesuítas? É de perseguir e de acabar com o protestantismo e de impor os dogmas católicos de tal maneira que o catolicismo seja novamente vivificado. Não se engane, meu irmão e minha irmã que nos está assistindo, porque esse Papa novo tem tudo a ver com as profecias que se relacionam com o tempo do fim. Até mais, nós vimos que os jesuítas eles agem sob um disfarce de humildade, mas esse disfarce encobre os mais cruéis assassínios e os maiores cruéis crimes que já existiram na história.